Pai do Senhor para os irmãos. Vamos agora fazer mais um vídeo, dando prosseguimento aos comentários, os estudos do livro do Apocalipse, no capítulo 2, agora falando sobre a igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer elevado, e essa igreja, historicamente falando, se refere ao período, que é o terceiro período da igreja, que compreende o período entre o ano de 313 depois de Cristo e 590, que é o período em que a igreja se associou ao Estado, ou o Estado, no caso romano, se associou à igreja. Havia uma forte perseguição e um pouco antes, no ano 313, a igreja era fortemente perseguida, havia muita perseguição em todos os sentidos, e Constantino fez essa fusão, para estabelecer um reinado mais seguro e próspero, fortalecer o seu reinado. Constantino, numa manobra política, ele estabeleceu que, no caso ali, na religião cristã, se associasse ao Estado. Ele se pronunciou como convertido ao cristianismo, e numa manobra política ele fez essa fusão que no começo deu certo, porque ali os cristãos que antes eram perseguidos agora eram beneficiados, Isso foi uma manobra muito ardilosa, e cremos que é impulsionada pelo Satanás, pelo inimigo das nossas almas, para tirar a simplicidade da igreja, tirar aquela comunhão inabalável, e assim produzir um esfriamento na igreja, ou pelo menos um afastamento daquela simplicidade que havia na igreja, a simplicidade que há em Cristo Jesus, a qual o Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. E, no caso da igreja, os fiéis, parece que não foram muito prudentes e aceitaram essa fusão, baseado numa suposta conversão do imperador Constantino. Vamos ler então a carta para nós darmos início à nossa meditação. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós acabamos de ler essa carta, a igreja de Pérgamo. Então, como eu disse para os irmãos, o imperador Constantino supostamente se converteu, e numa manobra política fez a fusão do cristianismo com o paganismo. Primeiramente ele veio
né, apenas associando ao Estado, mas depois o paganismo foi entrando e assim foi uma fusão que acabou produzindo, né, uma igreja distorcida da verdade e seguindo, né, a dogmas humanos, e como estava associado ao Estado, começou a ter muita prosperidade financeira, construção de templos, basílicas, e assim foi. Então, diz aqui a palavra do Senhor, lá no versículo 14, o seguinte: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Louvado seja Deus. Então, com essa fusão, começou, né, a ser introduzido, né, no meio da igreja, alguns que lançavam tropeços, né, e assim, aqui está simbolizado na doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta, né, e a sua história nós não vamos ler aqui, que é muito extensa, mas vocês podem depois conferir, podem anotar em Números, capítulo 22, versículos 5 a 7, e Números 25, versículo 1 e 2, e também no capítulo 31, versículo 16. Isso tudo no livro de Números foi a história de Balaão, para ali os irmãos entenderem melhor por que aqui foi dito que na igreja havia aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Então, quer dizer, com essa fusão, né, da igreja com o Estado, muitos membros da igreja começaram a aderir a esse pensamento, a esse novo panorama, né, ficaram deslumbrados. Poxa, agora nós somos, né, perseguidos, nós somos agora privilegiados. E Constantino, no ano 325, fez um concílio de Nicéia, e ali estabeleceu, né, de vez essa união, né, do Estado com o cristianismo. E até fundou uma cidade chamada Constantinopla, né, em homenagem ao seu nome. Muito bem. Esse é o contexto histórico, né, da igreja de Pérgamo. Agora, no contexto espiritual, também tiramos muitos ensinamentos para nós. No versículo 14 diz: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, foi aquele profeta que ensinou a Balaque como fazer para frear, né, ou derrotar os hebreus que haviam saído, juntamente com liderado por Moisés, haviam saído do Egito. E Balaque, né, queria derrotá-los, mas sabendo que estavam com eles um Deus todo-poderoso que havia aberto o Mar Vermelho, feito maravilhas, ele ficou, né, temeroso e deu presentes a Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo. Balaão tentou, não conseguiu, porque não se pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. E o que fez Balaão? Para não perder o prêmio, ele não podia amaldiçoar, mas para não perder o prêmio, o que ele fez? Ele ensinou a Balaque como fazer para derrotar o povo de Israel, e disse: basta você afastar o Deus deles. Afastando o Deus do meio deles, facilmente você vai derrotá-los, porque na verdade o povo de Israel não era um povo guerreiro ainda, não tinha um exército formado, né? Estava debaixo e da dependência do poder de Deus. E assim ensinou a Balaque, né? Balaão ensinou a Balaque como lançar esses tropeços, e mandou mulheres, né, ímpias se meterem no meio do povo, e começou ali a fornicação, o pecado, e com isso a ira de Deus se acendeu, né? E com a ira de Deus acesa, né, Moisés teve um trabalho tremendo, e Deus ali emitiu um juízo, e se cessou-se aquele
pecado do povo, né? E o povo ali se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e continuaram. Mas foi um estrago tremendo, né? E esse fato, lá no livro de Números, que aconteceu com Balaque e Balaão, ele é usado aqui como figura. Os que seguem a doutrina de Balaão, né? Que ensinou a Balaque a lançar tropeços. E quais são os ensinamentos, irmãos, que nós tiramos desse fato, né? O que quer dizer, espiritualmente falando, qual é a mensagem espiritual que essa carta traz para nós? Ter cuidado com aqueles que estão na igreja, né? E se utilizam, consciente ou inconscientemente, né? Dessa doutrina de lançar tropeços. E quais são os tropeços que podem advir sobre o povo de Deus, que pode ser lançado, aplicado contra o povo de Deus? Tropeço, pecados, mundanismo, né? Esfriamento, tudo aquilo que contribui para esse estado espiritual. Quando a palavra nos diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. E chega alguém e diz que as coisas do mundo não têm tanto problema, que a pessoa pode ser um cristão, né? Mas também participar das coisas do mundo. E muitas vezes se utilizam até mesmo de palavras com aparência, né, de sabedoria. Não, fulano é muito sábio, ele é um doutor, porque diz essa passagem, Satanás costuma usar de cima para baixo, né? Porque não vai começar a usar os de baixo, que não vai ter credibilidade, ele começa a usar os de cima, porque não é bom, né? Ele começa usando os de cima, e a gente tem que vigiar, né, com aquilo que ouvimos. E geralmente, irmãos, aqueles que estão com as suas mentes cauterizadas, contaminadas com as coisas do mundo, né, muitas vezes são incentivados por Satanás a ensinar, a lançar os seus pensamentos para os demais. Tem até uma comparação que se diz, né, que um fruto podre no meio das maduras, daqui a pouco está tudo podre, né? Aquele micróbio daquele fruto podre começa a passar para os outros. Isso é a palavra só nos diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Então, há uma base bíblica para aquilo que eu estou afirmando, que nós devemos ter cuidado, né, com aqueles que vêm com outro ensinamento diferente daquilo que está na Bíblia. E muitas vezes se utilizam, né, de uma certa credibilidade, passam muitas vezes uma seriedade, né, tem aparência de piedade, mas como diz a palavra do Senhor, na verdade, né, nega a eficácia da piedade, porque a piedade ela é eficaz, sim, porque andando piamente em Cristo Jesus, nós temos o respaldo de Deus na nossa vida, nós temos a bênção do Senhor, somos instrumentos prontos para toda boa obra. Isso é muito importante, sermos vasos de honra. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser, né, os fiéis, o exemplo dos fiéis. E nós, quando lemos ali as cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós vemos ali conselhos, né, para Timóteo, que são conselhos para nós guardarmos, né, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Glórias a Deus. Então, ter cuidado com aqueles que, se dizendo alguma coisa, introduzem encobertamente, que essas coisas não são introduzidas, irmão, assim, ninguém sobe no púlpito, a partir de hoje está liberado, liberou geral, vamos que vamos, marcar aqui um churrasco na hora da escola dominical, vamos aqui amanhã, em vez de culto de mocidade, vamos levar a mocidade para o cinema, assistir um bom filme, isso aí, integração, né? E, ninguém faz isso, né? As coisas são introduzidas encobertamente, as heresias, né, são introduzidas encobertamente, as más conversações, elas vão, né, é como aquela doença que vai espalhando, né, como na Idade Média, teve lá na Europa a peste negra, né, começou aqui, daqui a pouco se espalhou, né, e essas coisas é tipo
a peste negra, né? Aquilo se espalha numa rapidez incrível, incrível. E o homem, o ser humano, a mulher, né, que não está ali atento, ligado ao Espírito de Deus, vigiando, pode correr o risco de se deixar contaminar pelas más conversações, porque a Bíblia diz que ela corrompe o bom costume. Então a doutrina de Balaão consistia em lançar tropeços perante os filhos de Israel. E infelizmente muitos até mesmo, pessoas que estão em eminência dentro das igrejas, então eles servem de tropeço, e querem encher a sua igreja, aquele clássico, o dirigente da mocidade que quer ser admirado pelos jovens e muitas vezes passar anos ou perpetuar-se ali na frente da mocidade, aí começa a liberar, facilitar daqui, não, isso não tem nada a ver, aí, em vez de levar os jovens a buscar o Senhor, ter sede da palavra. Eu me lembro quando eu me converti, a juventude da igreja interessada em estudos bíblicos, quando tinha palestras, convidavam pastores para falar no livro do Apocalipse, assuntos escatológicos, ou falar de santificação, namoro, noivado e casamento, ensinar a palavra do Senhor, ficava cheio, porque os jovens eram ensinados a se alimentar da palavra. Então havia aquele movimento do Espírito Santo, era uma coisa muito maravilhosa, muito bonita, e ali os jovens movimentando-se, e chegando cedo para ouvir a palavra, sedentos da palavra, todo mundo com sua canetinha na mão, anotando as passagens, e que o pregador, no caso o professor, aquele que ia ministrar o estudo, falava, comentava, e tudo, aquele movimento do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos não ter a visão espiritual, começam a trocar as coisas espirituais pelas coisas humanas, e com isso se torna como um Balaão, que está ali lançando tropeços, quer dizer, com essa doutrina de Balaão, lançando tropeços diante dos filhos de Israel. E isso é triste, isso não deve acontecer. Por quê? Porque esses tipos de tropeços, essas contaminações com as coisas do mundo, com as coisas da carne, chega lá aquela jovem lá com aquele vestido bem curtinho, não, isso não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver, mas está muita gente a ver, se distraindo, olhando. Então, quer dizer, e aquilo vai contaminando, e com isso as coisas vão sendo introduzidas encobertamente. Tem igrejas por aí que já aceitam o divórcio. Se dois não concordam, como andarão juntos, aí pega aquelas desculpas para introduzir esse tipo de coisa, e diz que não tem problema nenhum ser divorciado, o pastor pode divorciar, não tem problema nenhum, e assim liberando o divórcio e toda sorte de coisas que vão minando a espiritualidade daquele grupo, E isso é terrível. Então, tem muitos que estão seguindo essa doutrina de Balaão, lançando tropeços perante os filhos de Israel, e encobertamente introduzem heresias de perdição. Também havia lá na igreja de Pérgamo aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, a qual o Senhor aborrecia. E diz aqui a palavra do Senhor, que lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, vamos ler. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença,
e a sua perdição não dormita. Muito bem. A palavra do Senhor é clara. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 16. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Muito bem. Então, banqueteando convosco, quer dizer, fazendo parte, né, de uma igreja, mas encobertamente, né, falsos mestres que introduzem pensamentos que distorcem a realidade da palavra do Senhor, que aponta para a santidade, para a santificação, para a consagração, para o conhecimento de Deus. E assim, irmãos, infelizmente aquela igreja de Pérgamo estava tolerando esse tipo de coisa. Por isso escreveu ao anjo da igreja de Pérgamo, porque ele estava permitindo esse tipo de coisa. Doutrina dos Nicolaitas, aí que já fala mais do lado sensual. Vamos ler Romanos 8, versículo 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Glória a Deus. A doutrina que fala que uma vez salvo, sempre salvo, né, esse versículo já joga por terra, né, que mostra que o crente pode escolher entre as obras da carne e as obras do Espírito. Se se inclinar para as obras da carne, morrereis, mas se inclinar para as obras do Espírito, né, vivereis. Louvado seja Deus. Então, essa história de uma vez salvo, sempre salvo, é uma doutrina que mais lá na frente nós vamos comentar com mais detalhes, mas que não condiz com a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. E o Senhor diz aqui, e virei contra eles. Lê o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Muito bem. Isso eu disse, né, que virei contra eles. Eles quem? Esses que lançam os tropeços diante dos filhos de Israel, quer dizer, diante da igreja, diante, né, do povo de Deus. Esses, naquele dia do arrebatamento, eles vão ter que enfrentar uma dura realidade. Se já estiverem mortos, vai ser, né, um problema muito sério, né? E se estiverem vivos e ficarem, em vídeos para frente nós vamos comentar o que vai acontecer com aqueles que ficarem. Isso virá contra eles, porque o Senhor nosso Deus, Ele não tolera, né, esse tipo de coisa no meio do seu povo. Glórias a Deus. O Senhor virá contra eles. Judas, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que ali nos diz a palavra do Senhor. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Muito bem. Lá em Judas, né, que só tem um capítulo, nós vamos ler agora o versículo 10, 11 e 12. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim
e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Muito bem. Então o Senhor virá contra eles, esses que assim se colocam diante de Deus. São nuvens sem água. Quer dizer isso, água em cima da palavra, né? São nuvens, mas não tem água. Não transmitem a verdadeira palavra do Senhor. Vem com um evangelho diferente, um evangelho que não aponta para a santificação, não aponta para uma mudança de vida. E isso é um tropeço muito grande. Eles lançam esse tropeço perante os filhos de Israel. Judas também, no 19. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Divisões sensuais, quer dizer, a sensualidade é algo que não é reprovado. Então, aquilo ali vai minando a espiritualidade de muitos dentro das igrejas. Mas a palavra só nos deixa uma promessa: ao que vencer. Como podemos vencer esse estado de coisas? Que está registrado na palavra do Senhor e que estava acontecendo na igreja de Pérgamo e, profeticamente, acontece nos dias em que nós estamos vivendo. E quanto mais se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mais e mais esses fatos vão acontecendo com maior intensidade. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz que o arrebatamento da igreja não aconteceria antes que viesse o que? A apostasia. E é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que a apostasia, né, está ingressando no seio de muitas igrejas, na vida de muitos crentes, que sem perceber estão apostatando da verdadeira fé em Cristo Jesus, a fé salvífica, a fé que transforma, esta fé, aleluia, a qual, abraçando, nós se tornamos o que? Uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então só entrará no reino dos céus aquele que nascer da água, quer dizer, a palavra, e do Espírito, a operação do Espírito Santo, que é santo e quer nos santificar, para que possamos entrar no céu. E o Senhor deixa uma promessa para aquele que vencer. Apocalipse capítulo 2, agora o versículo 17 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vamos ter um novo nome lá no céu, né? Vamos receber uma pedrinha branca, né? Que tem um nome escrito, coisa maravilhosa, né, irmãos? Louvado seja Deus, nós temos o nome escrito no livro da vida, aleluia, do Cordeiro. E a palavra só nos diz que bem-aventurado, né, é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque naquele grande dia, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, aleluia, entrará no céu pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Receberá um novo nome e ali, aleluia, habitará eternamente com o Senhor. Então vale a pena, aleluia, estar atento à palavra do Senhor. Vale a pena aplicar a palavra de Deus em nossos corações e trancar os nossos ouvidos para toda mensagem que venha a relativizar as coisas de Deus, né? Fazer como fez Constantino, uniu, né, o cristianismo ao paganismo, né? E muitos querem, aleluia, fazer isto, lançar esses tropeços e associar
a vida cristã, a vida em Cristo Jesus, essa nova vida em Cristo Jesus, aleluia, fazer uma associação com as coisas do mundo, com as coisas dessa terra, que não tem problema isto, aleluia, que Deus não leva isso em conta, tudo tem seu tempo, há tempo para todas as coisas, mas a Bíblia diz, aleluia, que nem tudo convém, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, porque existem coisas, aleluia, que só servem para nos afastar da simplicidade em Cristo Jesus e nos levar a um esfriamento espiritual, a uma distração com as coisas do mundo, e o amor do mundo muitas vezes vai assaltando os corações de muitos crentes, e daqui a pouco você vê aquele crente, né, frio, aquele crente, aleluia, vazio das coisas de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando o coração do crente está cheio da palavra, o seu primeiro assunto é Cristo Jesus. Paulo disse, aleluia, que não havia outro assunto do seu ministério a não ser Cristo e esse crucificado, quer dizer, Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Paulo não tinha tempo para perder, né, com coisas inúteis, porque os dias são maus, o tempo, aleluia, é muito curto, né, durante o dia passa muito rápido, e nós devemos aproveitar o pouco tempo que temos, aleluia, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Então, que nós possamos guardar os nossos corações, né, desses ensinos, nessas doutrinas, aleluia, de Balaão, que estão ingressando em muitas igrejas, em muitos corações, aleluia, mas o Senhor virá buscar a sua igreja, e naquele grande dia, aquele que tiver com as virgens prudentes, com a lamparina cheia de azeite, consigo a reserva de azeite e a chama acesa, aleluia, esse entrará nas bodas do Senhor e estará eternamente com ele. Que Deus abençoe os queridos irmãos, e posteriormente vamos fazer mais um vídeo e dando prosseguimento aos comentários do livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, e que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém.